A igreja tem, nos últimos dias, trazido à reflexão dos irmãos o tema família. Porque é um tema extremamente importante para todos nós, para a sociedade. E o tema que nós vamos trazer hoje, o título seria assim, A família sob um feroz ataque. Família sob um feroz ataque. Lembram, né? O leão devorador que fica ao derredor? Exatamente isso. Nós sabemos que a família, lá em Gênesis está escrito, né? Uma instituição criada por Deus. E que dentro dos seus propósitos, além da procriação, a família ela deve ser fonte de apoio, de educação, de disciplina, de ensino de valores, valores morais, valores espirituais e, acima de tudo, uma fonte de amor. E é por isso que a família é importante para a igreja e para a sociedade. Mas a família também, ela é muito preciosa para Deus. E por isso é que Satanás usa de todos os recursos, de todos os meios para destruí-lo. Porque, como inimigo de Deus, ele quer destruir tudo aquilo que é precioso para Deus. Se a família não tivesse valor algum, Satanás não estaria perdendo tempo com ela. Não daria a menor importância, né? Satanás, ele quer destruir a família, porque a família, vamos dizer, é uma oficina que molda o caráter de qualquer indivíduo. A dignidade. E isso vai repercutir na sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela é composta de pessoas de família. E é exatamente por isso que a família é sistematicamente ela está sofrendo ataques de todos os lados. Razão pela qual a igreja tem se dedicado a trabalhar esse assunto, tem alertado sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa família, a fim de protegê-la. E esses ataques do maligno já começaram no primeiro casal, com Eva, com Adão, onde ele atacou. Em seguida, ele atacou Caim, que matou Abel. Então, Satanás foi implacável com aquela primeira família que Deus criou. Foi brutal, né? E não parou mais. E tem sido assim, principalmente agora, nos últimos tempos, né? Então, ao longo dos tempos, Satanás tem atuado, ele tem estado sob permanente e intenso ataque com as forças do mal. Forças, muitas vezes, visíveis e muitas vezes invisíveis. Muitas vezes nós não nos damos conta. Muitas vezes nós temos forças ideológicas, mas, acima de tudo, as forças do mal são as forças espirituais, né? Lembro que Paulo disse lá em Efésios 6,12, quando ele disse que a nossa luta não é contra os homens, mas contra as forças espirituais do mal. A maior crise que a humanidade vive não é a crise política, não é a crise econômica, mas é a crise da família. Porque é ali, na família, que se formam os valores de caráter, dignidade de um cidadão, de uma pessoa. E o que nós vemos ao longo dos tempos é que é um sistema real, poderoso, que atua incansavelmente para destruir a família. E, lamentavelmente, tem obtido sucesso. Como trazer alguns exemplos, né? Casamentos desfeitos, adultérios, filhos perdidos, sem rumo, sem objetivos na vida,
Famílias onde seus membros brigam entre si e se odeiam, e muitas vezes de forma irreversível. Brigas que muitas vezes geram ódio entre familiares. Família onde há desobediência, onde há indisciplina, onde há injustiça. E outras tantas situações que levam à destruição e à degradação da família. Quando uma família cujos valores são fragilizados, ela torna-se fácil e é dominada pelos maus influenciadores, pelas mídias, pelas redes sociais, na maioria das vezes satânicas, que apresentam o erotismo, a pornografia, todo tipo de prazer que há no mundo, induz a vícios, álcool, droga. Ou seja, a família, quando ela é fragilizada no seu contexto, ela é induzida, ela é estimulada a andar por caminhos errados. Caminhos que distanciam do verdadeiro propósito, do verdadeiro objetivo para o qual ela foi criada por Deus. E o que se vê hoje é uma inversão total de valores no mundo todo, né? Onde o homem é induzido a colocar a família em segundo plano, em segundo lugar, no lugar secundário. E quando isso ocorre, nós temos uma sociedade destruída, porque com uma família destruída, a sociedade também é destruída. E Satanás tem atuado fortemente, com afinco, para destruir a família, e ele tem tido sucesso. Eu vou trazer aqui alguns poucos exemplos de situações que visam destruir a família. Por exemplo, um ataque, né? São ataques de Satanás. Há um projeto de lei aqui no Brasil, ele foi apresentado, acho que há uns 4 anos atrás, na Câmara dos Deputados, foi rejeitado. E o que aconteceu? Mudaram a roupagem e vão apresentar de novo. Vai ser novamente apresentado. Olha o título, né? Cria no Brasil o Estatuto da Família do século XXI. Que nome bonito, né? O que é isso aí? É legalizar relações entre membros da família, qualquer que seja. Pai pode casar com filha, mãe pode casar com filho, irmão pode casar com irmão, vale tudo com qualquer um dentro da família. Legalizar esse casamento, né? Torná-lo legal. Qualquer um pode casar com qualquer um. Tá? Correndo na Câmara dos Deputados. Foi apresentado, foi negado, está voltando e vai voltar quantas vezes eles entenderem. E aqui, vocês vejam, que já é uma outra questão. Está sendo embutido aqui a aprovação do incesto. Consequência. É um ataque, né? Outro ataque. O casamento homoafetivo, que já está legalizado em muitos países, e está se tornando legal em outros tantos países. O casamento legal homoafetivo começou em 2001 na Holanda e hoje prevalece na maioria dos países do mundo. A maioria dos países do mundo. É uma das pautas da LGBT que tem tido sucesso e eles insistem. E vai continuar avançando no mundo. Outro ataque. No mundo existem organizações, associações voltadas para a pedofilia. Existe. E ela dispõe para os seus associados fotos, filmes, todo tipo de material pornográfico envolvendo crianças vulneráveis. E eles exercem uma pressão muito grande para que a pedofilia seja discriminada, não seja crime. Mas é uma aberração humana. Hoje, a cada dia,
No mundo, 1.000 crianças são vítimas desses ataques absurdos. Ataque violento à família. Outro ataque. Há movimentos no mundo, inclusive no Brasil, para extinguir o dia do pai e da mãe. Inclusive na certidão de nascimento, que passará a se chamar cuidador. Não mais pai e mãe, cuidador. Está avançando. No mundo já há movimentos e vão conseguir. Outro ataque, as escolas. Implantando na cabeça das crianças a ideologia de gênero. Incutindo que o sexo delas, elas que escolhem. Não o que é o corpo, mas elas que escolhem. Na escola, isso está cada vez mais atuando nesse sentido. Um ataque à família. Outro ataque. No mundo se realizam cirurgias de trocas de sexo com crianças, com jovens. Em muitos países, mesmo sem autorização dos pais. Aqui no Brasil, ocorre tratamento hormonal a partir dos 16 anos, sem autorização dos pais. E troca de sexo a partir dos 18, pagos pelo SUS. Outro ataque. Vários países já aprovaram o aborto. Vários. A França, Portugal, Espanha, Argentina, há pouco tempo aí, a Irlanda, Canadá e outros tantos. E alguns países, inclusive, permitem o aborto até 5º mês. 5º mês pode abortar. E há uma grande pressão no mundo para a legalização do aborto. E essa pauta tem avançado pelo mundo afora. Mais um ataque. Nós vemos hoje uma pressão muito grande da indústria, do comércio, que tem estimulado o consumismo, que gera endividamento das famílias. E isso obriga os pais a trabalharem mais, estão endividados. Excesso de trabalho. E esse excesso de trabalho gera o quê? Ausência no lar. Fato que enfraquece, fragiliza as relações no lar. Além da falta de dinheiro, que ocasiona também muitos desgastes, muita confusão, muita briga. Mais um ataque. Outro ataque é uma epidemia hoje no mundo de álcool e de droga, que entram nas famílias, nos jovens, com destruição total e que muitas vezes leva até a separação pela violência. O álcool, a droga, promove violência no indivíduo, violência no lar, razão de muitas separações. Os filmes, a literatura, os shows, tudo de cunho erótico, motivando os jovens a um sexo livre. Outro ataque violento, feminismo. Feminismo que induz as mulheres a não casar. É dito lá nos livros, afirmando que o homem é dispensável em suas vidas. Quem estudar, quem procurar em reuniões do feminismo vai receber essa lavagem cerebral. O homem é dispensável. Né? Mas se casar, não seguir o tradicional papel de mãe e as suas respectivas responsabilidades. O feminismo questiona a submissão da mulher ao marido, o cuidado aos filhos, o cuidado e as atividades e responsabilidades do lar. E isso tem sido nocivo às famílias. Eu tenho um familiar, pessoa da minha família, casal, filhinha. A esposa começou a ir nessas reuniões e o resultado não poderia ser outro. Se separaram. Ela não aceitava mais trabalhar em casa, não aceitava mais ficar em casa, cuidando da filha, do lar. Se separaram. O feminismo deprecia o papel da mãe, da esposa, né?
Vamos para mais um ataque, para a gente encerrar essa parte. O divórcio hoje é online. É fácil, não precisa mais ir em cartório. E é de graça. Fácil e de graça. Então, nós teríamos outros tantos, né? Outros tantos tipos de ataques. Mas, então, o que nós estamos vendo, meus queridos irmãos, é que face a esses inúmeros ataques que atuam para destruir a família, há um crescimento geométrico de lares desfeitos, separações, né? Cresce o número de divórcios, separações, que antigamente eu me lembro, ainda no meu tempo de jovem, quando um casal se separava, a gente ficava, era coisa muito rara, chamava atenção. Hoje é comum. Hoje é comum. Ninguém mais estranha de tão corriqueiro que é. Eu tinha aqui, tenho várias estatísticas, mas eu vou trazer uma para vocês, que é para vocês terem ideia. Dados da Unicef atual mostram que 150 milhões de crianças são abandonadas no mundo. Há 150 milhões de crianças abandonadas no mundo que vivem nas ruas, roubando, se drogando, se prostituindo. Recentemente, dias atrás, um alto governante do nosso país, um líder político de expressão, ele afirmou o seguinte, textualmente ele afirmou assim, ó, os valores da família tradicional é um atraso. Notório político, líder. Um homem que é visto pela população toda. Então, o que se observa? Se observa que, de forma silenciosa, há um trabalho, há um esforço, há um empenho, há uma cultura para implantar na sociedade a ideia antifamília, visando destruí-la. E Satanás está atrás disso aí. Satanás, como sabemos, ele se camufla. Ele se reveste de outra coisa, né? Ele se reveste de uma aparência bondosa, faz promessas de sucesso, de felicidade, mas, na verdade, ele trabalha para escravizar, para destruir. Por isso é que Paulo, lá em 2 Coríntios 11:14, o Paulo diz, né? Satanás se disfarça como anjo de luz. Satanás usa a tática da mentira, da falsidade, para alcançar o seu único objetivo, para que o homem despreze Deus, o único objetivo dele, induzindo e convencendo o homem à desobediência, para afastar o homem de Deus. Vou trazer aqui, teríamos vários casos, vou trazer, por exemplo, um caso expressivo, foi Eva e Adão. Satanás atuou com encantamento, se colocando como algo bondoso, maravilhoso, alertando que ela poderia também, através da fruta da árvore do bem e do mal, ser igual a Deus. Questionando a soberania de Deus, não é? Quando os hebreus foram libertados por Deus no Egito, 400 anos de escravidão, estão no deserto, e Deus chama Moisés, Monte Sinai, e Moisés ficou lá 30 dias. O que Satanás implantou? Olha, ele não vai voltar. O que eles fizeram? Passaram a adorar um Deus, um bezerro de ouro. Não vai voltar. Convenceu aquelas pessoas a idolatria. Então, Satanás, ele atua de forma camuflada, inclusive na família. Ele usa formadores de opinião nas escolas, aqueles que formam opinião, os influenciadores digitais, as mídias, as redes sociais, que entram na nossa casa. Ele usa esses formadores de opinião como um instrumento seu para destruir. E quando Satanás, ele quer destruir
o que ele faz? Ele divide. Ele divide. Ele age em dividir. E assim ele consegue destruir. Ele consegue. Por quê? Por que ele quer dividir? Porque ele sabe que uma família unida, uma família coesa, uma família que vive em harmonia, é uma fortaleza contra o mal. Uma família unida é uma fortaleza contra o mal. E naquela família, se ela está unida, coesa, ele vai ter resistência em penetrar. Por isso é que ele quer, primeiro passo, dividir. Mas agora, nesse terrível quadro que vivemos, qual o nosso papel como pais, como filhos? Como nós devemos nos posicionar como cristãos, como igreja? Não é tarefa fácil. Não é fácil por quê? Porque a sociedade já declarou que não quer. A sociedade não quer. A sociedade não quer mudanças, muito pelo contrário. Quer é piorar cada vez mais. Isso significa, então, que nós mesmos, como pais, como igreja, nós temos que lutar pela nossa família. Nós mesmos. Nós não podemos contar com o governo, com instituições. Não, nós mesmos, como igreja, como indivíduos, temos que lutar pela nossa família. E ocorre que, muitas vezes, nós nos sentimos despreparados, totalmente despreparados, impotentes para enfrentar esses problemas que surgem na família. E muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. Qual o rumo tomar? Não temos a menor noção de como resolver. E daí vem o desânimo, sentimento de derrota. Ficamos perdidos, totalmente perdidos. Porque o inimigo, com as suas mentiras, com as suas falsidades, também, ele nos induz a pensar que os nossos problemas são maiores que as nossas soluções. Nós pensamos muitas vezes isso. Isso aqui é coisa, não vou me meter, isso não é para mim, isso é coisa muito grande. Satanás induz a pensarmos que nós somos incapazes, insuficientes, e nos estimula a desistir. Por isso que muitas vezes as pessoas tentam e desistem, porque é colocado neles esse sentimento já de derrota. Não somos capazes. Mas nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar inertes, sendo apenas assistentes desses fatos, desses graves ataques. Nós temos que lutar. Aliás, é uma obrigação. É uma obrigação. E quem afirma isso é Paulo, lá em 1 Timóteo 5,8, quando ele diz: se alguém não cuida dos seus familiares, negou a fé. E é pior que um incrédulo. Então é obrigação cuidar da família. É bíblico. Paulo nos alerta para a grande responsabilidade que nós temos. Que a família deve ser nossa prioridade. Por quê? Porque ela está sob nossos cuidados. Nós é que temos essa obrigação. É nós que temos que cuidar. E o sentido de cuidado, ele vai muito além de prover as necessidades básicas do sustento, muito além. Mas é também proporcionar uma educação de valores, principalmente valores espirituais, valores de caráter, de dignidade. Porque a Bíblia diz que a família é um presente para nós. Cada membro da família é uma preciosidade, é um presente que Deus nos deu. E por isso ela deve ser cuidada com todo carinho, tratada com amor, com respeito. E Paulo, com isso, ele está dizendo que a verdadeira fé se origina no lar. Começa. No lar é que começa a verdadeira fé, em obediência, tendo Deus no centro. E quando nós temos a nossa família em harmonia, em paz, tendo Deus no centro da família, nós estamos demonstrando ao mundo que ali, naquela família, há o amor de Cristo Jesus.
Em toda a Bíblia, meus queridos, nós vemos Deus cuidando do seu povo. Toda a Bíblia, né? Nós rezamos o Pai Nosso, ou seja, em toda a Bíblia, Deus é um Pai para nós. Um Pai amoroso, um Pai provedor, que nos sustenta, que nos protege e que muitas vezes nos corrige também. E quando nós cuidamos da nossa família dessa forma, nós estamos seguindo o que Deus fez. Nós estamos seguindo o próprio Deus, agindo como Ele. E quando nós fazemos isso, nós estamos honrando e glorificando o seu nome. As Escrituras mostram, meus queridos, que a única arma que nós dispomos contra os ataques malignos são os poderosos, os riquíssimos recursos bíblicos. Porque qualquer outro é fadado ao fracasso. É fadado ao fracasso. E nós, como cristãos, nós temos que mostrar ao mundo que o sucesso de um casamento, que o sucesso na educação dos filhos, que a harmonia, que o sucesso familiar depende de Jesus no lar. Jesus disse isso. Lá em João 15, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, os valores de Cristo são a única forma da preservação da família. E é por isso que a família tem que se submeter aos padrões bíblicos, cristãos. Essa é a única forma, porque são esses princípios que protegem, que dão o norte, que amparam a família. São esses princípios. A base da família deve estar estruturada em Jesus. E o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 7, 14 e 15, quem ouve e pratica minhas palavras é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O próprio Jesus diz isso. Jesus está dizendo aqui que uma família sábia, ela se firma, ela coloca sua base no Evangelho para resistir, enfrentar as tempestades da vida e os ataques do maligno no lar. Por isso, meus queridos, que no estágio que a degradação da sociedade se encontra, é necessário hoje um grande avivamento para a volta do homem aos valores de Deus. E no momento que isso ocorrer, a família vai se reerguer, vai se levantar, vai se fortalecer, vai se reafirmar como instituição de Deus. E quando isso ocorrer, vai repercutir na sociedade, numa sociedade mais justa, mais responsável, mais cumpridora das suas obrigações. Uma grande falta de cuidado que atinge a muitos de nós, e que cometemos, e que é uma grande falha. O pastor falou esses dias, numa das suas reflexões, é a ausência do lar. A ausência no lar. E isso leva a família ao fracasso. Como resolver os problemas da família se nós somos ausentes? Como resolver os problemas da família se nós nem sabemos quais são? Não conversamos, estamos ausentes, não sabemos o que acontece em casa. A ausência. Há uma ilustração lá em 1 Samuel 30, de 1 a 4. É uma ilustração que ocorreu com Davi. Conta que Davi, num determinado momento, ele com parte do seu exército, ele estava numa cidade chamada Ziclac. E Davi se ausentou para guerrear e levou todos os homens, né? Quando Davi se ausentou, os amalequitas invadiram, queimaram a cidade, levaram as crianças e as mulheres, inclusive as duas esposas de Davi que estavam lá, Abigail e Ainoã. Quando Davi volta, encontra aquele estado terrível, cidade queimada, as mulheres raptadas.
houve um choro grande, mas aí depois, então, alertado por Deus, ele foi atrás e conseguiu recuperar. Mas o que acontece? Davi se ausentou. E no momento que Davi se ausentou, a sua família ficou à mercê do inimigo. Ficou à mercê do inimigo. Quando nós estamos ausentes, quando estamos atarefados, quando não estamos no nosso lar, dando o devido cuidado, Satanás entra nela. Estamos ausentes, Satanás entra. E ele entra promovendo a maior degradação possível. Quando nós estamos ausentes, entra a mídia, entra a escola, os amigos, os influenciadores digitais, as redes sociais. Quando nós estamos ausentes, eles têm mais voz do que nós. Têm muito mais representatividade do que nós, pais. Por quê? Nós, ausentes, criamos um vazio. Um vazio. Vazio que Satanás vai ocupar. Nós estamos ausentes, ele encontra facilidades e entra. O celular hoje é uma grande porta. Muitas vezes nós nem sabemos o que os nossos filhos estão vendo no celular. Para confirmar isso, há uma estatística no mundo. Preste atenção. 92% dos jovens ligados ao crime não tiveram os pais presentes em suas vidas. 92% do mundo. Jovens relacionados ao crime. Os pais estiveram ausentes. Por isso, tenha em mente sempre que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso profissional compensa um divórcio, brigas na família, inimizades, ódio. Nenhum sucesso profissional compensa um filho, uma filha ir para a prostituição, para as drogas e muitas vezes até para o suicídio. Não compensa. É um fracasso. Em Provérbios 22:6 diz que quando ensinamos o caminho correto que um filho deve andar, quando ele crescer, ele não vai cometer injustiça, ele não vai se lançar na prostituição, ele não vai traficar drogas, não vai roubar, não vai mentir, ele não vai praticar violência, maldades e tantas outras coisas ruins, porque ele recebeu uma boa educação, mas ele será uma pessoa de caráter, andará no caminho reto, obediente aos pais e a Deus. Por isso, meus queridos, que a única atitude urgente que alguém deve tomar para salvar a sua família desses ataques ferozes do maligno é estar presente, mas também levar o evangelho à família. Estar presente, levar o evangelho e colocá-lo em prática, praticando o ensinamento e a oração. É a única forma de salvar a família hoje. Agora, tem uma pergunta. Por que esses ataques do diabo têm tido sucesso e destruído a família? Por quê? Paulo, em Romanos 3:23, diz o seguinte, todos pecaram e se afastaram de Deus. Todos pecaram e se afastaram de Deus. E aqui é o grande problema. Todos pecaram e se afastaram de Deus. Ou seja, quando Deus está afastado, quando Deus não está presente no lar, Satanás vem, o diabo vem. E ele entra sem resistência, porque Deus não está lá e domina a casa. Quando nós não convidamos Deus, nós estamos convidando o diabo. Temos que exatamente pensar, nos alertar para isso. Quando nós não estamos convidando Deus para entrar na sua casa, nós estamos abrindo as portas para o diabo. E João, em 3:8, diz, todo aquele que recebe o diabo pratica o pecado.
Todo que recebe o diabo pratica o pecado. Então, esse é que é o problema. Aqui está a origem de tudo. É o pecado. O pecado é a origem dos males, do fracasso. Individual e como família. É por isso que Davi, lá no Salmo 139, 24, ele diz: sonda-me, Senhor, e vê se em mim há algum caminho mau, algum caminho errado. E quando Davi diz, sonda-me, Senhor, significa que nós não devemos fazer apenas e tão somente uma autoavaliação de nós, mas nós devemos também buscar, através do Espírito Santo, que ele nos indique aonde estamos errando. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão cegos, nós estamos tão enraizados no pecado, que nós não nos apercebemos, não vemos mais. E aí mantemos os nossos pecados encobertos. A gente não vê mais, ele já faz parte de nós. É tipo aquela sujeirinha que fica lá no canto da casa, a gente passa todo dia e olha, mas não se dá mais conta que aquilo passou a ser normal. Mas está ali, nosso pecado está lá, encoberto, porque nós não estamos vendo. Por isso é que nós precisamos do Espírito Santo. E é por isso que Davi pede, né? Sonda-me, Senhor, e vê se em mim há algum caminho errado, algum caminho mau. Não é? A nossa luta, cada vez mais, ela exige procurarmos o que nós perdemos, o que se perdeu no caminho, o que se perdeu de importante e que está fazendo falta para a família, o que nós perdemos. Nós devemos procurar pelos valores perdidos, importantes. Devemos procurar valores tais como: por que perdemos o apoio mútuo na família? Por que nós perdemos o diálogo, a comunicação? Por que nós perdemos a confiança, o respeito, a unidade familiar? Por que a nossa família perdeu os princípios morais? O perdão que não se pratica mais? A harmonia? Por que perdemos a paz? Por que perdemos a alegria? Por que a nossa família perdeu o amor? São valores que foram perdidos. São fundamentos que necessariamente devem estar presentes na família, mas que foram perdidos. Por isso, meus queridos, é necessário resgatá-los, trazê-los de volta, para pôr fim a tudo que é ruim, a tudo que afeta e destrói a família. É preciso buscar esses valores de volta. Mas para isso, nós temos que reconhecer e dar 2 passos importantíssimos. Reconhecer que essa perda foi um erro. Perder a confiança foi um erro. Os valores morais foi um erro. Que tudo que nós perdemos na família foi um erro perder. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é se arrepender de ter permitido esse erro. Por que eu permiti os valores morais daqui de casa ir embora? Por que eu permiti a obediência ir embora? Reconhecer que a perda foi um erro e que permitir essa perda foi um erro maior ainda. São 2 passos primeiros. E tem que se dar quando a gente vai procurar o que se perdeu. Na parábola da dracma perdida, a maioria de nós conhecemos, né? Está em Lucas 15, 8 e 9. O Senhor Jesus diz o seguinte, qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a luz e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convida as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. A dracma era a moeda na época, era o dinheiro, não é? Nós vamos usar essa parábola, que ela é maravilhosa, no sentido figurado, né? Porque aqui Jesus nos mostra um forte apelo à esperança, à fé
e nos dá a confiança de que Deus pode resgatar, Deus pode restaurar tudo aquilo que nós perdemos. Essa parábola nos mostra isso, né? Quando aquela mulher mostra a disposição de varrer a casa, além de primeiro ela buscar a luz, ela também se propõe a limpar toda a sujeira que tinha. Toda a sujeira. Por quê? Aquela moeda poderia estar escondida naquela sujeira. Então ela tem que limpar a sujeira. Muitas vezes, o nosso lixo, não varrido, pode esconder o que perdemos no lar. Os nossos pecados. Muitas vezes facilitamos, deixamos o lixo entrar. Deixamos a sujeira entrar. Os nossos pecados entram no nosso lar. E isso é que atrapalha a harmonia, isso é que atrapalha a paz. E é isso que traz as mazelas do lar. O lixo que está em nós, que nós deixamos entrar. Pecado. Essa semana agora eu li uma matéria que está dentro do nosso contexto aqui, na Zero Hora. Zero Hora trouxe essa semana a seguinte matéria, mostrando que os divórcios com pessoas de 60 anos ou mais, nos últimos 10 anos, esse divórcio entre as pessoas com mais de 60 anos cresceu 80%. Chama-se o divórcio grisalho. Foram pesquisar quais as causas. Foram nos psicólogos que atendem essas pessoas, foram entrevistar essas pessoas. A causa. Sabem qual é a causa? Conflitos que geraram mágoas não resolvidas, por falta de comunicação. Pessoas com mais de 60 anos. O silêncio. Não vou falar. Não vou me meter. Não quero confusão. O silêncio. Não. O que é que se observa? O silêncio, a falta de comunicação, vai permitindo o acúmulo de mágoas. As mágoas vão surgindo, não está sendo resolvido e aquilo vai aumentando, e elas ficam trancadas. E essas mágoas trancadas levam a ressentimentos. E chega um ponto que alguém está junto com outro alguém, mas cada pessoa se sente abandonada, solitária. Moram juntos, mas se sentem solitários. E essa solidão é que leva a esfriar a relação. E o esfriar essa relação leva à destruição, à desconstrução do lar. O silêncio é uma fuga. Outras causas também destroem o lar, muitas outras, como, por exemplo, a discórdia, conflitos, brigas que levam ao ódio, a inveja, o egoísmo, é só eu que tenho razão, tudo é só eu, a indiferença. O filho muitas vezes chega, olha, passei, tirei nota aqui, estudei, é legal, tá? Indiferença. Né? A infidelidade, o adultério, o desprezo. Falamos na falta de convivência, né? A intolerância, muitas vezes, né? A contaminação das mídias sociais, das redes sociais, destrói o lar. O mau exemplo, as injustiças que criam diferenças, que causam ressentimentos naqueles que se sentem injustiçados. As mentiras, muitas vezes cometo algo que eu preciso esconder, e aí eu uso da mentira, destrói o lar. Os vícios, como o álcool, os jogos, a droga. A desobediência que vai à indisciplina e que gera o desrespeito. A murmuração. Pessoas que estão sempre murmurando, sempre reclamando, nunca estão satisfeitas. Cria um clima terrível no lar, só reclama. Aqui uma coisa grave, fofoca. Joga uns contra os outros. É o que Satanás quer, dividir. Fofoca.
terrível. Destrói o lar. A pornografia, a praga da pornografia que entra e se alastra, destrói o lar. Tantas coisas cooperam para destruir o lar. Briga de casal. Quando o casal briga na frente dos filhos, aquilo dura 1 minuto. Mas os filhos levam aquele trauma para o resto da vida. Eu me lembro, já fiz 84 anos, eu me lembro quando eu era menino, com meus 10 anos de idade, meu pai discutindo com a minha mãe. Nunca mais esqueci. Está vivo na minha lembrança até hoje. Portanto, cuidado quando discutirem na frente dos filhos. Vocês estão fazendo um mal terrível. Então, o que nós vimos aqui é o seguinte, ó, que o pecado é que proporciona a entrada desses intrusos na família. Intrusos que desagregam a união familiar. Tudo que entra de pecado vai destruir a família. É um intruso. Por isso é que é necessário varrer, é limpar tudo que atrapalha a convivência, a harmonia, a paz no lar. E a limpeza individual, a limpeza espiritual de cada um vai definir o estado espiritual da família, a estabilidade da família. A estabilidade pessoal de cada um é que vai definir a estabilidade emocional da família. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 15 que o que contamina um homem é o que vem do seu coração. Em Atos, Paulo diz, lá em 3,9, que a limpeza, a purificação, começa pelo arrependimento. Pelo arrependimento. Começa pelo arrependimento. Pela limpeza. Né? Salmo 51,2, Davi clamou, lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica o pecado. Nós estamos vendo aqui que Davi reconhece, primeira coisa, que ele é pecador e que precisa do perdão e pede a Deus perdão, para que ele seja limpo e que seu coração fique em paz. Lava-me, Senhor, me purifica do meu pecado. E no versículo 10, 51:10, ele pede que seja restaurado. Quando ele clama, cria em mim, ó Deus, um coração puro, resgata em mim um espírito reto. Ele clama. Ou seja, é exatamente isso que todos nós precisamos para pacificar o lar. Um coração limpo, purificado, livre de sujeiras que atrapalham a vida no lar. Paulo, lá em Colossenses 3,5 diz, façam morrer em vós todo tipo de impureza. Tipo de impureza. Nós vimos então que aquela mulher também, além de buscar a luz, limpar a casa, ela procurou com diligência, ou seja, ela procurou aquela moeda com dedicação, ela procurou o que ela tinha perdido com dedicação. Então, o que nós estamos vendo aqui é que a recuperação daquilo que foi perdido exige determinação, empenho, perseverança. Mostra que não pode haver desânimo. Não podemos desanimar para corrigir aquilo que está errado. Temos que ser insistentes, porque aquilo está afetando a vida da família. Aquela mulher foi obstinada, não desistiu até encontrar o que ela tinha perdido. E é isso que nós temos que fazer. Não podemos desistir. Em 1 Pedro 3,11, ele diz assim, ó, devemos buscar a paz com perseverança. E aqui eu trago a paz da família. Com perseverança, com obstinação daquela mulher. Pedro está nos dizendo que a perseverança, a persistência, ela é essencial para superar desafios, para resgatar os valores da paz e da família. Tem que ser persistente. E quando nós conseguimos estabelecer a paz, a harmonia na família, nós estamos construindo um futuro mais justo e mais pacífico, onde o respeito, a confiança, o amor e a bondade prevalecem.
quando nós temos uma família harmoniosa, né? Por isso, todo esforço tem que ser feito de qualquer forma para alcançar a paz na família. Esse processo não é fácil, mas compensa. Compensa, porque resgata os valores preciosos de Deus, que dá estabilidade na família. Mas o que nós temos aqui, uma notícia boa, é que nessa luta nós temos um poderoso aliado. Não estamos sozinhos. O mesmo aliado de Davi. Davi diz lá no Salmo 144:1, Davi diz o seguinte: o Senhor treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Davi está dizendo, ou seja, Deus nos habilita, nos capacita a enfrentar os desafios, as batalhas da vida. Deus nos capacita, né? E Ele promete estar junto. E isso, para nós, é uma garantia de vitória. Deus junto conosco. Tenha em mente que o que nos faz lutar, que o que nos faz defender a nossa família dos ataques do mal, não são os nossos dons, não são as nossas capacidades, mas a certeza de que Deus está conosco. Isso é que nos encoraja, isso é que nos move a lutar. Aquela mulher, depois de encontrar a moeda perdida, ela reuniu vizinhos, os amigos, para celebrar. Se vocês forem lá no Salmo 128, vocês vão ver que o Salmo 128, ele celebra a família como uma bênção de Deus. Por isso que quando, através de Deus, nós recuperamos o que foi perdido, nós recuperamos a harmonia, a paz, volta a alegria no lar. E isso deve ser celebrado, porque é algo muito precioso que estava perdido, mas que foi resgatado. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo diz o seguinte: com a consolação que fomos consolados, nós consolamos os outros. Aqui é uma outra consequência agora, de que quando nós resgatamos o que foi perdido, com a consolação que fomos consolados, nós consolamos os outros. Ou seja, nós vemos primeiramente que o consolo vem de Deus. O consolo vem de Deus. E que esse benefício, ele não é individual. Ele não é especificamente para um indivíduo, uma pessoa. Mas ele também se estende aos outros que estão em sofrimento. Também. Porque o consolo que nós recebemos é um chamado de Deus para sermos instrumentos de consolo para os outros. Ou seja, quando Deus nos proporciona algo, Ele nos habilita a repassar aos outros também para ajudar os outros. Com a consolação que fomos consolados, nós consolamos os outros. Quem consegue resgatar os valores de Deus, passa também a ser um instrumento do próprio Deus para que os outros encontrem o mesmo caminho na procura daquilo que foi perdido. E para que esses também experimentem a mesma intervenção divina no processo de limpeza e purificação espiritual. Deus nos usa como exemplo para os outros. E nós devemos ter em mente sempre que o consolo que recebemos e o consolo que nós repassamos aos outros é uma intervenção, é uma ajuda, é um socorro de Deus. E isso representa o quê? Representa a manifestação da compaixão e do amor de Deus para conosco. A sua ajuda, o seu socorro. Ou seja, Deus nos consola, Deus nos apoia. Deus nos ajuda por quê? Porque Deus nos ama. Quando somos consolados por Deus, Deus está nos mostrando o quanto nós somos preciosos para Ele. Ele está nos ajudando a recuperar valores e resgatar valores, porque Deus nos ama. Finalizando, meus queridos irmãos, dessa nossa reflexão, Paulo nos diz lá em 2 Timóteo 3:1 o seguinte,
nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. E é por isso que nessa noite, quando vivemos particularmente, pessoalmente, tempos difíceis, quando as nossas famílias são terrível e ferozmente atacadas e sendo destruídas, Deus está nos fazendo um convite, Deus está nos convidando a voltarmos para Ele, a nos voltar para Ele, sendo obedientes, firmes na fé, estabelecer o Evangelho no lar, ensinando, praticando, orando, para resistirmos a esses destruidores ataques, ferozes ataques do maligno, na certeza de que o mal não vai vencer. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E alicerçados nessa convicção, nós venceremos o inimigo. E também inspiraremos os outros a seguir o nosso caminho e agir da mesma forma. Amém? Vamos orar. Senhor, nesses dias em que nossas famílias vêm sofrendo brutais ataques, em que o inimigo, com todas as suas forças, busca destruí-la, estamos aqui pedindo a tua ajuda e a tua proteção. Estende a tua mão poderosa sobre os nossos lares e mantenha-os seguros em teus braços. Amado Pai, afasta das nossas famílias todo tipo de mal, as influências negativas que vêm interferir na harmonia, na paz, na alegria. Ajuda-nos para que o Evangelho seja a nossa base de sustentação e que o Evangelho promova o engrandecimento da fé para que as nossas famílias permaneçam firmes no teu caminho, cumprindo com teus propósitos. Que os nossos lares, Pai, sejam um reflexo do teu infinito amor e misericórdia. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, uma boa semana a todos, que a paz esteja com vocês.